E hoje eu estou trazendo uma menina aqui que causou polêmica dentro do nosso BBB 10. E vocês pediram, e a gente ia trazer mesmo, né? Vou confessar. Porque eu estava curiosíssima para conhecer, por favor, Angélica ou Morango, como querem. Ou como queiram. Ela, bom dia, muito obrigada, bem-vinda. Desculpe o transtorno da casa aí, que a gente teve um pequeno acidente aí. Sabendo das chuvas que aconteceram no sábado aqui no Rio. Pois é, muito bem-vinda. Senta aqui, ó. Obrigada. Quantos dias já fora do BBB? Eu saí dia 23, são 2 semanas exatamente. Já? Já. Nossa, passa rápido. Mas parece que são 2 meses já, viu, na correria. Você tá onde? Nesse momento eu tô em BH, mas assim, eu tô no Brasil, porque já tem muitas datas fechadas, né? Então em Manaus, em São José do Rio Preto, em Uberlândia, que é a minha cidade natal. Que doideira. Como é isso? Não é, Loro? Não é? É um morangão da Bahia, ela. Ai, que delícia te conhecer. Depois eu posso te fazer um carinho? Vai lá, pode ir lá. Não sei depois, não. Olha lá. Não, Loro! Tudo bem? Beleza. A gente fica Eu meio adoro bobo, né? morango. Bonita ela, né, Louro? Oxe, Obrigada. Pois é, mulherão. Mas como é que é esse negócio de sair do BBB e ter muitas datas marcadas? Como é que funciona esse primeiro contato com a civilização aqui fora? Como é que é? Então, primeiro a gente sai um pouco sequelado, porque eu sou inclusive jornalista, leio muito, mas no confinamento, no hotel, os 9 dias de confinamento são muito difíceis, porque a gente começa a não conversar com outras pessoas, porque a produção tem o mínimo de contato possível com a gente. Só o estritamente necessário, a gente fica com algumas revistas e palavras cruzadas, mas a gente deixa de praticar a fala. Então, às vezes, eu queria... Antes de chegar no BBB. Antes de chegar no BBB. 9 dias no hotel, num quarto, com a janela lacrada. Isoladaça. É muito pior essa experiência do que o quarto branco. São 9 dias? São eu não 9 sabia. dias. Achei que fosse 3, 4 dias só. 9 dias. Todos nós passamos 9 dias. E aí, a gente perde um pouco do que está acontecendo no mundo, a gente esquece muitas palavras, não aconteceu só comigo, muita gente falava assim, nossa, eu adorava a música tal, mas eu não lembro mais a letra. A gente esquece muita coisa, inclusive na casa, esquece. E aí, na hora de voltar, de retomar, uma das primeiras perguntas que eu fiz pro meu pai foi, pai, quem morreu? Como é que... Nossa, que horror! O que está acontecendo no mundo e tal? E, inclusive, tinha acontecido aquele desastre no Haiti. E assim, a gente fica muito abalado. Como é que é essa sensação de saber das notícias boas e ruins já depois de passadas? Parece que a gente tirou férias em outro planeta. É mais ou menos essa a experiência. Até porque dentro do Big Brother, a experiência que a gente vive, as emoções e tal, é tudo muito surreal. Mas é muito gostoso. Mas e aí você sai, tem uma agenda? Você não tinha assessora, eu soube que você está com assessora. Né? Como é que funciona isso? Então, eu vou falar só sobre mim, claro. né? Quando eu consegui a vaga para o Big Brother, e eu me inscrevi como 400 mil pessoas se inscreveram, preenchendo a ficha, mandando videozinho e tal, foi a primeira vez que eu me inscrevi, fui sorteada. E eu na minha vida sou muito assim, eu gosto de pensar no futuro, como é que eu vou estar daqui a 5 anos, a 2 anos, daqui a 1 ano, mas eu não fico sofrendo por antecipação, porque eu pensava assim sempre, bom, antes de entrar, mandei a inscrição e tal, vou concentrar minhas energias nisso, nas entrevistas que se chamam cadeira elétrica. Que é brabo. E pra entrar. Aí nunca pensei como é que eu vou ser na casa, como é que eu não vou ser na casa, nem no confinamento eu pensava como é que seria. Eu gosto de viver o momento. E aí, indiquei a minha amiga, que também é jornalista, para cuidar do meu blog. Os meus amigos, mesmo os que eu não pedi, não conversei, porque nem deu tempo de falar que eu estava indo para casa, eles se empenharam muito, vestiram muito a minha camisa. E assim que eu saí, estava todo mundo aqui de fora, que vieram no paredão as 2 vezes e tal. E eu conversei e falei, gente, vocês estiveram comigo nesse momento e agora vocês vão continuar comigo. Então, administrar, ajudar a manter os fã-clubes informados, com relação a fechar a data, porque, para quem não sabe, as pessoas ligam aqui na Globo e aí a Globo indica a minha assessora. Foi assim que aconteceu no começo. Agora eu já tenho Twitter, Mas vamos ver o que é esse negócio de fechar a data já. Agora a gente vai ver o perfil da Morango quando ela chegou na casa. O primeiro perfil, o primeiro contato que a gente teve com a personalidade dela. Quer ver, Rodolfo? Vamos lá. Sou atriz e jornalista, eu sou perfeccionista, muito focada.
Eu geralmente sou muito calma, mas a partir do momento que eu vejo alguma falsidade, eu me afasto. Eu sou uma pessoa com os valores que eu não vendo nem por 1 milhão, nem por mais. Quando eu era pequena, meus esportes eram mais esportes de menino, nunca gostei de brincar de boneca. Acho que cada pessoa tem um começo, tem a sua história, mas eu tinha 16 anos quando eu tive o meu primeiro namorado, tive outros namorados, mas sempre tinha aquela coisa na minha cabeça que parece que aquilo não era minha. Eu gostava, eu namorava e tal, mas eu não me sentia completamente feliz. Isso acabou acontecendo na minha vida. Essa senhora é a sua avó. É minha avó, meu xodózinho. Um beijo, vó, te amo. Eu fiquei sabendo que a sua avó não sabia da sua preferência sexual Não antes sabia. de você vir pro paredão, né? Não sabia de mim, né? Algum momento você teve medo de expor a sua opção sexual dentro da casa? Então, dentro da casa eu não tive, inclusive porque no processo de seleção, no que a gente chama de cadeira elétrica, me perguntaram sobre isso as 2 vezes, nas 2 cadeiras elétricas. E eu falei, eu não tenho. A minha única preocupação é com relação à minha família, como é que pode ser isso, esse retorno. Até porque Uberlândia é uma cidade de 600 mil habitantes. E mesmo Uberlândia, não vamos falar de Uberlândia, não, vamos falar de Brasil, de São Paulo, de Rio, de grandes capitais. Como é que é encarada essa questão? Né? Como é que era? Porque hoje eu acho que as coisas de verdade estão mudando, mas ainda existe muito preconceito. Eu falava, caramba, é um marco. A minha avó mora há 45 anos na mesma casa e todo mundo conhece ela. Então, como é que vai ser isso? O que vão falar e tal? Você mora com ela? Já morei, eu morava sozinha. Aí a minha preocupação era essa, em relação a ela, não em relação a mim, porque eu nunca tive medo de falar, nem de ouvir as coisas que me agradassem ou que me desagradassem, mas com relação à minha avó, sim. Mas quer dizer, você nunca tinha conversado com ela a esse respeito? Sobre isso, não. Quer dizer, porque eu tinha medo da reação dela, porque é a pessoa que eu mais sofreria de perder o contato. E aí no primeiro dia, acho que foi no primeiro dia, né? Logo que você chegou, o Bial já colocou... Bial escrachou, é verdade. Né? Não é, Louro? Mandou E aí, como é que você se sentiu? Você pensou nela primeiro? Foi, mas como assim? Durante esse vídeo que vocês viram da apresentação, onde todo mundo conversou, se apresentou, eu já tinha falado também sobre isso. Então não é uma coisa que, me pegaram de surpresa, eu não imaginava que isso seria falado. Eu já imaginava que seria falado. Você estava preparada mas não no primeiro dia, mas também não foi um baque, um susto, um choque. E eu pensei muito nisso nas 2 primeiras semanas, aí eu fui no primeiro paredão, com 2 semanas de programa. Mas aí, Ana, quando eu vi a minha família, a minha madrasta, Marlene, um beijo, a minha irmãzinha do segundo casamento do meu pai, com a Marlene, com a minha camiseta, ou seja, o meu pai não teve medo, sabe, de mostrar a minha irmã, porque isso não é vergonha. A minha avó lá toda torcendo e tal. Aí eu chorei muito. Aí tem até uma foto que ficou marcada, aquela babinha escorrendo assim, né? E você, quando então me emocionou muito. A sua avó, vou dar um pulo agora. Você encontrou a sua avó depois que saiu, né? Qual foi a reação dela? Você esperava essa reação, quer dizer, de aceitação e de carinho? Não esperava. Assim, ela me trata da mesmíssima forma que antes. Nem tem por que ser diferente. E não tem a questão de perguntar, mas como é que foi, quando é que foi e tal. Porque assim, a minha maior preocupação era o seguinte, a minha avó é uma pessoa que tem 74 anos de idade. Na época dela, as coisas eram muito diferentes do que... Era tudo igual, Morango, só que as pessoas não falavam. Não é? Na verdade, o mundo não mudou.